Olá, boa noite. Oi, Márcia. Olá. Opa. Oi, Célia. Boa noite. Esquisito aqui. Aguardando as pessoas entrarem, esperando minha convidada, que hoje nós estamos começando mais uma semana do conhecimento sistêmico, de compartilhar essa filosofia que pode nos ajudar a ter uma visão bem diferente da vida e muito melhor. Boa noite, Célia. Meu celular tá estranho aqui. Ah, agora sim. Agora sim. Ei, Dolores, chegou. Deixa eu te chamar aqui. Aí, chegando aqui. Tudo bom, querida? Oi, Dolores. Eu estou bem, e você? Eu tô bem, melhor agora. Mais uma vez nessa jornada que Mais só uma você, vez. menina. Só você para organizar. Olha, É, eu estou em Santo Antônio desde 2015, trabalhando com constelação, é. mas as suas jornadas realmente colocam a gente num outro lugar, né? Primeiro que em contato com outros consteladores, o que é muito legal. E segundo, que dá uma visibilidade, né? Eu sou meio enjoadinha para esse negócio de visibilidade, mas é importante, né? Sim, sim. A ideia, para quem já participou das outras, oi, Tati, sempre foi o compartilhar do conhecimento, né? O compartilhar da filosofia sistêmica e de tudo que o Bert Hellinger e todos que vieram antes dele e todos que continuam depois dele conseguiram Acrescentando, né? conseguiram perceber, né? Isso transforma a nossa visão da vida. Eu acho que isso é E, maravilhoso. tem até um dos dias aí que o assunto é a filosofia, né? Que a sistêmica traz para a gente, né? Que é uma coisa que É, você coloca bastante, que gosta de colocar, né? E que esses dias me fez pensar muito, né? Como é importante mesmo, porque muda a nossa maneira de enxergar o mundo, né? E uma das eu, coisas mais deliciosas. Hã? eu costumo dizer que são novos óculos. A gente coloca os óculos das constelações e enxerga a vida de uma outra maneira. A começar por uma coisa que é tão difícil da gente abrir mão e que, através do trabalho e da consciência sistêmica, a gente chega, que é num lugar de não julgamento, né? Isso é uma busca constante. A gente não quer julgar, mas quando a gente vê, a gente entra em julgamento. E na visão sistêmica, acaba que a gente compreende, né? Que a gente é só parte de uma história, né? Sim. E, e que a gente tem que respeitar as histórias que estão dentro de cada ser humano, né? É muito bonito, realmente. Numa constelação, numa vivência de constelação, quando a gente entra como representante, a gente literalmente se coloca no lugar do outro. Sim. Calça o sapatinho dele e anda um bocado, E aí é né? muito mais E, fácil entender e não julgar. sim. Não Exatamente, e é essa a beleza do processo, né? Porque muitas vezes as pessoas, não, mas eu não sei o que constelar e tal, e participa. Na participação, ela resolve questões que são dela, né? Calçando os sapatos do outro, ela consegue do outro. entender questões que são do outro, né?
É isso A mesmo. participação numa constelação é sempre terapêutica, seja como for. Só assistindo, participando, constelando, a consteladora. Quantas vezes caem umas fichas assim gigantes quando você está facilitando, né? É lindo, Quando você está conduzindo, quando você está facilitando uma constelação, né? exato. É. E você se É, colocar outra, nesse lugar vazio, de olhar para o campo e perceber o que o campo está te dizendo, né? É lindo. eu costumo dizer que a constelação também, para mim, tem é o reaprender da linguagem da alma, né? É a É linguagem um, da alma, né? É a linguagem sim, da é alma, é a alma que através desses movimentos, dessas vivências que a gente vai reaprendendo, né? Porque a gente se esqueceu dela, né? A gente deu muito mais atenção à linguagem mental, aquilo que o racional, que a mente nos fala, e esqueceu daquilo que está aqui interno, né? Das intuições, e dos aí sentidos. entra bem no nosso assunto de hoje, né? Isso. Então, vamos lá. Aqui devem ter pessoas que não. Olha, vocês estão vendo aqui no fundo? Você sabe que eu estou vivendo um momento de paixão muito grande. Olha a minha família ali Ah, atrás. que delícia. Você sabe que hoje mesmo eu disse para uma paciente assim, ó, não, você não precisa constelar isso. Você pode comprar uns bonequinhos, juro, Márcia, eu disse hoje para uma paciente. Compra uns bonequinhos e coloca num lugar que você possa olhar para eles. E aí você já está constelando, fica tranquila. Aí, ó. E Esses agora foram fiquei com feitos, esses bonequinhos constelando aí. esses foram feitos por uma artesã de São Bento, a Malu. E quando ela me entregou a família tá maior, são pai, mãe, filhos, tem crianças e eles estão maravilhosos. Mas enfim, vou pedir para você então se apresentar, porque devem ter pessoas aqui que talvez não te conheçam. E quero que você comece a falar então sobre esse tema tão intenso, né? Tão forte, tão bonito. Bom, eu sou psicóloga, eu sou jornalista, comecei a minha vida como jornalista, fiz uma carreira inteira no jornalismo, e, e como eu acho que a vida as coisas têm que mobilizar a gente tem que aproveitar cada célula que a gente tem nesse corpo, cada experiência possível. Chegou um ponto que o jornalismo não me dava mais isso, né? O jornalismo não me motivava, não me movimentava, e eu tinha começado muito antes na faculdade de psicologia, que eu não conseguia concretizar, terminar por causa do jornalismo, que era o que pagava minhas contas, e num dado momento eu entendi que eu precisava fazer isso e voltei, porque eu já estava formada em constelação familiar, quando eu disse, não, mas eu quero a psicologia para me dar o embasamento que eu achava que era necessário naquele momento. E aí fui fazer. Então, eu sou psicóloga, jornalista, psicóloga e trabalho com constelação familiar desde 2000. Em 2006 eu comecei a minha formação, levei um tempo para concluir, porque eram os alemães que vinham, né, dar os módulos. Passava um tempo, eu juntava mais uns eurozinhos para pagar o outro módulo. Era bom que demorasse um pouco. Era Enfim, necessário até, né? então, senão eu não conseguia. Então, desde 2006 que eu estou envolvida com as constelações familiares, e a cada passo, a cada momento, a cada constelação é um mundo novo que abre e que se abre para mim. E aí, quando você falou da segunda jornada, a doida aqui, envolvidíssima com a psicossomática, como eu estou agora, falou, não, vou falar sobre isso. Aí comecei a me preparar para falar sobre isso. Falei, Dolores, você é doida, você tem problema? Porque é um tema tão abrangente, é uma coisa Muito tão abrangente. profunda, que eu falei, não dá, não é muita coisa. Daí eu falei, não, mas eu preciso falar porque isso é o que a gente está vivendo hoje.
né? A gente está somatizando tudo. Sim. Eu chego a pensar que a medicina do futuro é a psicologia. Uhum. Não que a medicina não tenha sua função, terá e sempre terá, e é muita coisa, né? Muito conhecimento que a medicina traz, mas a psicossomática, ela nos faz, ela abre uma possibilidade, e a visão sistêmica abre uma possibilidade de cura, que a medicina chega até um ponto, né? Sim. Ela para. A gente sabe que quem se cura somos nós mesmos, né? O médico vai lá, medica, opera, né? E as recidivas, e as metástases, o que são elas, né? Se não o nosso corpo se negando à cura, né? O nosso corpo continuando o processo de doença. Uhum. Então, eu falei, não, mas a gente tem que falar sobre isso, porque é um lado da visão sistêmica que nos faz compreender todo o outro processo, né? Existe um Uhum. sistema, um hoje, um ontem, um passado, uma função que esse sintoma tem para equilibrar esse sistema familiar, né? Porque se a gente pensar, o que é a doença se não o desequilíbrio, Sim. né? Alguma coisa está desequilibrada. Sim. Em Sim. tese, é para o corpo funcionar bem, é para a gente viver bem, e, de repente, ele entra em desequilíbrio. Uhum. E aí a gente tem que buscar, nas leis sistêmicas, o que é o Uhum. desequilíbrio, né? Sim. O que são as leis sistêmicas que a gente conhece, para quem não conhece? A hierarquia, quem veio antes de você, né? Uhum. O equilíbrio entre o dar e o receber, Uhum. o pertencimento, são essas as leis sistêmicas que regem um sistema saudável. Então, quando a Uhum. gente adoece, é porque este sistema, em algum estágio, em algum lugar, não está saudável. E a gente precisa olhar para isso. Por isso que a gente fala, olha para o sintoma, o que o sintoma está te É. dizendo, né? Uma coisa que a psicossomática sempre fala é que essas questões são todas traumas que Uhum. acabam afetando a tua saúde física, né? Uhum. Então, é de um trauma em geral que vem uma doença psicossomática. É alguma Tá. coisa que você não conseguiu digerir que você acaba trazendo para o soma, para o corpo. Uhum. E o que é não conseguir digerir um trauma? Uhum. É o nosso processo de não compreender o que aconteceu, Tá. né? Quando você diz assim, ah, sei lá, eu terminei um relacionamento com alguém. Se eu não consigo digerir aquele fim daquele relacionamento, aquilo me traumatiza, aquilo me causa uma cicatriz, que muitas vezes eu posso somatizar, eu posso levar para Uhum. o corpo. E o que isso tem a ver com constelação? É que Uhum. esses traumas podem ser deste momento, da minha vida presente, podem ser da minha infância, Uhum. podem ser do meu intrauterino, quando eu estava na barriga da mamãe, e podem Uhum. ser antes de eu existir nesse sistema. Uhum. Então, Uhum. é como se fosse uma feridinha que ficou lá atrás e Uhum. que hoje ela dói em mim, porque eu não Uhum. consigo assimilar. Então, uma dor de abandono, por exemplo, hoje eu levo um fora de um namorado. Tem gente que leva um fora de um namorado, assim, ok, a fila andou, vou tocar para frente, né? Uhum. Não E a traumatiza. vida continua. Mas tem pessoas, exato, mas tem pessoas em que isso se torna uma doença. Por Problema. quê? Sim. Porque encontrou um trauma anterior, aquele mesmo buraquinho lá, foi lá na cicatriz anterior, e aí é uma outra rejeição, é uma nova Uhum. rejeição. Então, ele encontrou um lugar de um trauma anterior, e aí não é o fora do namorado, é o fora do namorado, junto com a rejeição da mãe, junto com a rejeição da avó, junto com a.
E aí nós vamos embora. Antepassados e Sim. antepassados, onde foi o buraco da rejeição. Sim. E aí a gente somatiza. Então, qual a importância de você olhar para o sintoma? Por que que eu estou sofrendo assim? Por que que isso está fazendo, está me trazendo essa dor e muitas vezes Fica doendo somatizando? tanto, né? Por que que eu não estou conseguindo resolver? Porque não é este fato apenas, são fatos, muitos fatos. E aí a gente vamos primeiro para a infância, né? Na infância, quando você, por exemplo, a mãe diz assim, eu vou na padaria, minha filha, e volto logo. E ela vai mesmo na padaria para voltar logo. Mas no meio do caminho ela encontra a vizinha. E ela conversa com a vizinha. E a vizinha bate um papo. E daí a vizinha fala, vamos passar lá em casa, porque você tem que pegar aquele negócio que você esqueceu naquele dia, não sei o quê. E a mãe vai lá buscar o negócio que esqueceu naquele dia. Ou seja, ela demora. Ela demora. E para a criança, ela foi embora. Sim. Né? Tem crianças que entendem. Minha mãe me abandonou. Ela não voltou mais. Sim. Racionalmente, ela não deu conta de absorver aquele tempo em que a mãe se afastou dela. Então, isso criou nela uma feridinha de abandono. Sim. Né? Tá lá atrás. E aí, o próximo abandono, o namorado, vai pegar nesse lugar. Desse abandono. E aí, tudo isso Aumenta a não feridinha, né? Aquela ferida do hoje, junta com a feridinha do ontem e ela fica de novo. Dá um feridão. Dá um feridão. Dá um feridão, é isso. E aí, como lidar com isso, né? Como lidar com um sintoma que tem um histórico, né? Porque é disso que a gente está falando. Um sistema que está em desequilíbrio. Eu tenho uma dor de abandono lá atrás. Se eu pegar essa dor de abandono, que eu estou dando um exemplo da minha infância de hoje, mas eu não tenho essa infância. Nessa infância eu não tenho isso. Mas lá na história da minha família tem uma história de abandono. Está lá atrás. Como eu vou resolver hoje uma dor que está lá atrás? Porque as pessoas dizem, ai, pelo amor de Deus, mas como assim? O meu antepassado foi abandonado e agora eu que estou mal? Né? Mas a gente sabe que no sistema isso fica gravado. Sim. A gente sabe que agora é uma epigenética, né? Sim. É agora tudo o que os consteladores vinham falando, a ciência, a epigenética vem mostrando. Né? Então, você olha para aquele sintoma e diz assim, mas por que eu não consigo lidar com isso? Por que isso dói tanto? Por que eu chego no médico e falo para ele que está doendo tal coisa e ele diz, mas não tem nada. Não tem nada, eu fiz os seus exames, está tudo bem. E eu não estou conseguindo lidar com aquilo, e da onde aquilo está vindo, eu não tenho uma justificativa. Então, eu vou buscar no meu sistema familiar. Às vezes, você pergunta para o sistema, eu falo muito, conversa com o teu sintoma, conversa com ele. Porque às vezes é assim, eu tive um problema na coluna, e aí eu tive que largar o trabalho. Bom, um problema na coluna que eu tive que largar o trabalho, o que me obriga a fazer? Me obriga a depender de alguém. Né? Alguém vai ter que cuidar. Por que eu preciso ter uma doença que me impede de trabalhar para que alguém cuide de mim? Que dinâmica? Eu preciso de uma mãe. Né? Eu estou precisando de uma mãe. Né? Então, você olhando para o sistema e conversando com ele, ele vai te dizer. Quem cuida, né? Na história, quem cuida? É a mãe. Vamos inverter. Quem precisa ser cuidado? Filho, a criança. Então, é essa criança que está doente. Não sou eu, que sou adulta, tenho meu emprego, sempre paguei minhas contas e agora eu tenho que ficar dependente de alguém.
É a minha sim, criança. sim. E aí a gente volta naquela compreensão da criança que não assimilou o trauma, Uhum, né? uhum, Minha mãe foi só no mercado e eu não assimilei o trauma. Não teve um adulto para chegar para mim e dizer assim, não, meu amor, a mamãe já vai voltar. Ela se uhum. atrasou um pouquinho, mas ela sempre vai voltar. Ela não vai te deixar sozinha. Aí eu poderia elaborar aquela dor, aquele trauma naquela infância. Isso não Ô, aconteceu. Dolores, e eu acho que a percepção da criança também, ela é superdimensionada, né? Sim, na Fica verdade, muito assim, maior. a gente. É, Então, não, é porque a a criança percepção da vive. criança, o que vai ficar gravado aqui, não foi os 40 minutos, uma Não, hora que a mãe o demorou. Foi a jeito. Não. sensação do minha mãe me abandonou, porque cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Eu vou só te cortar e contar uma historinha muito rápida de um professor Claro, meu que fica. está dando um exemplo, e que numa constelação a sensação que aquela criança, aquela representante estava tendo, é de que ele estava com muita fome, que ele ia morrer de fome. E aí o Exato. constelador perguntou então para a mãe que estava ali, né? Ele passou fome, ele teve alguma história de ficar sem comer, né? Porque a informação que ele tinha é: minha mãe quer me matar, é isso, a minha mãe quer me matar de fome. Minha mãe quer me matar de fome. E aí ele foi conversar com a mãe falou assim: olha, eu não posso me lembrar, não lembro de nada tão grave assim. A única coisa que eu me lembro é que uma vez ele teve uma diarreia muito forte e o médico pediu para ele ficar 3 horas sem comer, 4 horas sem comer. Pronto. Então, possivelmente naquele momento aquela criança pediu comida, a mãe disse: não vou te dar, você não pode comer. Por um período de tempo ele ficou sem comer. E qual foi a sensação que essa criança teve? Minha mãe quer me matar de fome. Exato. A criança, ela vive na fantasia, né? Porque tudo é Sim, novidade. Tudo sim. é novidade. Você não sabe. Quando você vê pela primeira vez uma televisão, isso é uma coisa que te paralisa. Para nós, né, Márcio, de uma geração que viu o telefone fixo nascer, coisa que não existe mais, como que você levanta um negócio, aquele negócio fala ali do outro lado, tem uma pessoa falando e tal. Isso é o mundo maravilhoso que a gente não domina, né? A criança, tudo é mundo maravilhoso que a gente não domina, tudo. É. Então tem uma plasticidade criativa, fantasiosa, que não tem limite. Eu Uhum, sempre lembro de uma historinha que a mãe disse assim: vovô morreu, foi para o céu. uhum, Para explicar que o vovô tinha morrido, ela falou: ele foi para o céu, virou uma estrelinha e tal. Mas ele não vai voltar, mãe? Não, ele morreu, foi para o céu. Passaram 6 meses, eles queriam fazer uma viagem, era uma viagem de avião, e a criança se negava a viajar. uhum, Por que ela se negava a viajar? Depois de muito tempo descobriram: eu não quero ir para o céu. Como uhum. assim? Vocês vão me levar para o Quem vai céu? não Vocês vão volta querer me mais. matar. Não vai para o céu, não volta. Foi você mesmo que me disse. É, é. Então, o que que o sintoma faz? Ele faz a gente voltar para esse lugar Olhar de para não isso sei o tudo. que fazer, né? E como a gente resolve? Assumindo a posição adulta, né? Porque quando eu adoeço, eu me coloco imediatamente na situação da criança, eu preciso ser cuidado. Sim. E aí eu tenho que olhar muito para que faltas eu tenho nesse momento para estar me transformando num ser infantil, né? Num ser que precisa ser cuidado e olhar para isso. Então, olha para o sintoma. O que que ele está me impedindo de fazer? Ele está me impedindo de andar? Ele está me impedindo de comer? Ah, então é de comer. Então vamos lá para a fase oral? Vamos ver o que que falta na fase oral? O que que faltou? Vamos olhar para Uhum, isso? Ah, ele está me impedindo de ter uma vida sexual, né? Pode acontecer. Não, eu estou com uma ótimo. questão, então eu tenho infecção urinária o tempo inteiro. Bom, vamos investigar. O sintoma está me impossibilitando de ter uma vida sexual saudável. Vamos investigar.
né? O que ele está me contando? Como é que é a minha vida sexual? Como é que eu estou vivendo a minha sexualidade? Enfim, são infinitas as possibilidades, e por isso que eu te falei, o que essa maluca quis falar com esse sintoma? Mas ele Não, quis. fica tranquila, porque é só uma live de 1 hora para a gente E, falar assim, por cima o que é mesmo de importante como é também, essa coisa do sintoma na visão sistêmica, né? isso, e assim, e tem uma questão que é muito bonita na visão sistêmica com o sintoma, que é assim, às vezes a pessoa chega para constelar um sintoma, né? Então ela vai em busca da saúde física. Ah, eu tenho. Ah, tem um caso de um grande constelador, como é que é o nome dele? É um, claro, alemão também, né? O Stefan Hausner. Ele é um Stefan Haus, médico e é um um médico. constelador. E ele conta no livro dele o caso de uma moça que queria constelar a questão do casamento dela, porque ela estava morando em Barcelona e queria voltar para a Alemanha e não sabia como é que ficava o casamento e tal. Então, ela foi até o encontro, o workshop, para constelar uma questão emocional. Mas aí ela chegou lá com muita dor, porque ela tinha muita sinusite, e falou assim, vou constelar minha sinusite. E resolveu colocar o sintoma, eu quero constelar minha sinusite. E é óbvio que o que ela constelou foi uma questão familiar, né? Então tinha uma questão do pai, de uma irmã, meia-irmã que tinha sido excluída e tal, e aí ela trabalhou a questão familiar que resultava naquele sintoma, naquela sinusite. Aquilo tinha uma função. A função era mostrar a dor de uma filha que não foi vista pelo pai. E olha a beleza e a importância da gente olhar para os nossos sintomas. Porque às vezes você cura o familiar por causa de uma sinusite. Porque nunca é só assim. Né? Esse sistema familiar, ele está sempre buscando uma forma de trazer à superfície o que está escondido, o que foi excluído, o que não foi visto, o que precisa ser visto, precisa ser incluído. Tem uma coisa importante também, a pessoa quer se livrar da doença. Sim! E se livrar da doença é excluir alguma coisa. Isso. Então não é para excluir a doença, é para incluir a doença. A doença, o sintoma, ele tem uma função. Sim. Ele está a serviço de alguma coisa. Seja para que eu olhe para essa criança que não entendeu a ida da mãe ao supermercado, seja para que eu olhe uma meia-irmã que não foi incluída no sistema, seja que, enfim, ele tem uma função. Quando esta função deixa de existir, ou seja, quando eu me reconcilio com a minha mãe e entendo que ela não me abandonou, ou quando eu incluo a minha meia-irmã no meu sistema familiar, esse sintoma não precisa mais existir. Se ele não precisa mais existir, acabou. Mas eu tenho que incluir, olhar para ele, trazer ele para junto de mim, dizer assim, ok, você tem uma função e eu vou te incluir na minha vida. E não dizer, eu não quero ficar boa, eu quero ficar boa, mas sem mudar absolutamente nada do que me trouxe até aqui. Né? Como eu desenvolvi esse sintoma, então eu vou olhar para isso e incluir esse sintoma. Não é assim, eu quero ficar boa e pronto. Não vai ficar. Não existe essa maneira. Né? Existe você incluir e aí, ok, ele não precisa mais. Eu não preciso mais desse sintoma para viver a minha vida. Né? Quantas vezes uma ele mãe naturalmente se transforma, né? Quando a situação é vista realmente, quando a gente consegue chegar no cerne dela, né? Lá na raiz, ele naturalmente se transforma. Eu digo que a vida da gente com os antepassados, ela é que nem essa mangueira que a gente rega as plantas, né? Se ela está enrolada em alguns pontos, a água não vai fluir. Vai sair umas gotinhas muito mirradinhas que não vai matar a sede de ninguém. Então,
a fluidez de um campo familiar, de antepassado, né? Vovó, tataravó, bisavó, mãe, filho, ela para fluir tem que estar com toda essa mangueirinha ali esticadinha e o fluxo da vida poder passar. Então, Sim. o sintoma mostra, ó, dobrou a mangueira lá, hein? Vai ter que desdobrar, hein? Vai ter que Volta lá. liberar esse fluxo aí, né? Não vou cortar a mangueira, né? Eu vou arrumar, vai fluir, né? Sim, sim. E aí a epigenética veio e pá, mostrou pra gente na ciência como é que isso funciona. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi uma palestra sobre epigenética foi num encontro do Bert Hellinger, um médico alemão também, outro médico, não era esse, falando de epigenética, e eu falei assim, gente, agora eu entendi. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, adoeceu o corpo, né? Essa pessoa trouxe essa carga. Como é que é isso? Como é que a gente desmancha isso numa constelação, né? E aí eu fui entender, eu disse, não, mas tem lá, você modifica o gen, o trauma modifica o gen. E olha a beleza disso, você numa constelação desmancha um trauma. E esse gen que vinha de gerações e gerações trazendo aquela doença, de repente numa constelação Se transforma também. Você libera. Você libera. Domingo passado eu fiz uma constelação e era sobre obesidade. Era uma questão de obesidade. Assim. Obesidade. A pessoa queria constelar. E foi uma coisa linda, porque primeiro porque eu faço, você já viu minhas constelações, eu faço com os bonecos e as pessoas, né? Não sei se é assim que as pessoas fazem, mas eu faço assim. E aí eu pedi para ele, escolhe alguém para representar a obesidade e alguém para representar você. Mas eu não falei isso para os participantes. Eu combinei com ele antes. Eu falei, primeiro a obesidade, depois você. Márcia, quando ele escolheu a obesidade, a representante disse assim, nossa, eu estou me sentindo assim, sabe, uma coisa inchada, pesada. Ela disse textualmente isso. E se desenrolou essa constelação. E dali a pouco a pessoa disse, não, mas tem mais gente. Eu falei, quantas pessoas? Vamos colocar. E fui colocando os bonequinhos. E chegou lá um tataravô. E a obesidade disse assim, eu sou dessa. A tataravó, eu sou dessa. Ela dizia, eu sou dessa bonequinha aí, ó. Que era 4 ou 5 gerações antes. Gerações lá atrás. Eu sou dessa aí. Muito bem, fizemos a constelação e tal, honramos todo mundo, tudo se resolveu, parará, parará. A mãe desse rapaz que estava constelando trabalha com genealogia. E nunca tinha visto, não queria saber de constelação, na verdade. Ele queria que a mãe fosse participar, e ela disse, não quer saber desses negócios, tá? Não vou participar, enfim. Mas trabalha com genealogia, olha que interessante. E aí ele falou assim, ô mãe, o que aconteceu em tal geração? Assim, o que você tem de notícia? Ela falou, olha, a notícia que eu tenho é que esta pessoa, essa tataravó, ela teve um filho, mas um filho fora do casamento. E ela foi obrigada a dar essa criança. E essa criança, não se sabe o que aconteceu, mas essa criança, pouco tempo depois, morreu. E aí eu falei, tá aí, menino. Olha aí a sua obesidade, de onde vem. Então, é uma coisa tão bonita você olhar para um trabalho com a visão sistêmica que você pode incluir lá atrás e a obesidade daqui se resolver. Né? Que eu falei, não, eu tenho que falar de sintomas, gente. Sou obrigada a falar disso. As pessoas precisam saber. E aquela criança aquele sistema só estava querendo incluir aquela criança.
Olhem para Aquela ela criança, também faz parte. aquele obeso só estava comendo por ele e por aquela criança abandonada, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. É isso. E de repente a gente consegue, numa constelação, olhando para um sintoma como a obesidade, descobrir Uhum. um excluído lá atrás, né? Então é importante a gente olhar para o sintoma e prestar atenção naquilo que ele está nos contando, porque a gente pode ajudar um sistema inteiro, né? Eu gosto muito de pensar e de falar sempre na palavra olhar, né? Porque numa constelação é exatamente o que a gente faz. A gente olha, a gente enxerga aquilo que Eu gosto estava eu gosto de dizer que a gente obscurecido, né? traz a luz, né? A gente ilumina, põe uma Traz a luz luz. sobre alguma coisa. É, Isso, isso. né? E muitas vezes não é nem só um sintoma físico, né, Dolores? Podem Não, ser outros não. sintomas. Tudo é um A gente está sintoma, né? vivendo agora, né? A gente está vivendo Uhum. uma. Os médicos adoram dizer que é uma epidemia de depressão e de ansiedade, né? Uhum. São Uhum. sintomas que vão bater no meu consultório todos os dias. Sim, E esses sim, sintomas, de igual forma, estão absolutamente conectados com a história familiar, sim, né? Como a sim. gente lida com os nossos excluídos, ou melhor, não lida com os nossos excluídos, né? E, e agora É. tem uma coisa também super interessante que me perguntaram onde foi? Numa live que eu fiz, ou no grupo de constelação mesmo. Ah, mas assim, eu tenho uma doença que a minha mãe tem, que a minha avó tem e que a minha bisavó tinha. O Uhum. que é isso, né? Uhum. E aí a gente também vai buscar na lei do pertencimento. Eu sou de uma Uhum. família de mulheres que têm Que câncer de tem mama, aquilo. Isso. né? As mulheres todas da minha família têm câncer de mama. Bom, o que eu posso fazer então? Estou no clube, Ter o câncer de arrumo um mama. câncer de mama aí, né? Eu É. preciso fazer parte do meu clube, eu não quero sair dessa família. Então eu tenho que ter câncer de mama também. Eu sou mulher, sou dessa família, tenho que ter câncer de mama, né? Isso é muito comum. Ah, não, é uma doença hereditária. Uhum. Hereditárias são as crenças, né? Hereditárias são Sim, as formas de ver o mundo. Essas são hereditárias, porque você, no convívio, você aprende isso, né? Como sim, é sim, ser mulher. Ah, ser mulher é ter câncer de mama, né? sim. Então, isso Porque também é muito importante. as mulheres que eu conheci, as mulheres da minha família têm, então para eu ser mulher, eu também tenho, para eu fazer Para parte eu desse ser grupo, mulher, dessa família, então eu desenvolvo um câncer de mama. e aí eu fico com a minha consciência tranquila. Leve. Estou honrando todas as mulheres da minha família. Fazendo E igual. aí, bom, mas então como que eu faço? Bom, você agradece o destino da sua família, honra o destino delas, mas daqui para frente nós vamos cortar isso. Não precisamos mais, Eu para posso fazer sermos mulheres diferente. dessa família, ter câncer de mama. Então eu vou constelar esse câncer, vou agradecer as mulheres da minha família, mas vou deixar Uhum. com elas. Eu não preciso levar adiante, até porque se eu tiver uma filha, eu estou passando essa crença também para uma filha minha. Também a minha filha, que é dessa família e é mulher, vai ter câncer de mama, né? Isso é muito comum da gente observar, né? E isso que nos leva a desenvolver doenças e comportamentos por conta do pertencimento é a falsa ideia de que para eu pertencer à minha família e agradar aos meus antepassados, eu tenho que fazer igual a eles, Exato. não É é? para fazer parte Então, do clube, né? mas se eu olhar para trás e perguntar para aquelas mulheres, vocês ficam felizes se eu também tiver o câncer de mama? É isso que vocês querem para mim? Eu tenho certeza que se a gente olhar para trás, elas vão dizer: não, não, Pelo seja amor de Deus. feliz, saudável, não é? Vai em Elas vão frente. dizer, elas vão dizer, eu dou conta do meu câncer. Eu já Não dei precisa conta, você isso é carregar. meu.
Deixa comigo que é meu. Isso não é seu. Mas é muito comum, né? Assim, ai, na minha Sim. família todo mundo é deprimido, na minha família todo mundo é raivoso, na minha família. Como a gente escuta isso, né? A minha Sim. família é. Às vezes, até numa cidade pequena, as pessoas dizem assim: ah, mas eles são os fulanos que estão sempre não sei Isso. como. Isso. Eu morei numa cidade pequena no Rio Grande do Sul que tinha um bairro que era dos loucos. Não vou nem dizer o sobrenome, porque pode ter algum lavrense aqui. Mas assim, o bairro dos loucos era aquele. Porque vinha de geração em geração, tinha um louco. E aí, se você vai Uhum. buscar a origem desse sintoma, desse louco, tá lá atrás, Uhum. é uma dor, é um Uhum. excluído, é um trauma Uhum. mal explicado correto, que não foi assimilado, que não foi digerido e que está sendo Uhum. arrastado de geração em geração, até que um cristão que se penalize pela situação e trabalhe essa questão e libere todo mundo, né? Sim. Mas vem arrastando, assim, então todos são loucos, ou todos são deprimidos, ou todos têm câncer de mama, até que um se levanta assim, opa, sou obrigado. Eu uso muito Não também um quero. exemplo que é muito comum da gente encontrar, que são as mulheres infelizes no casamento. Você Uhum. pega uma mulher infeliz e ela vai dizer: minha mãe era infeliz, minha avó era infeliz, minha bisavó era infeliz. Vamos interromper esse ciclo de Repete um padrão infelicidade. familiar. Na verdade, você está honrando a infelicidade. Então, não Sim. faz muito sentido. Diga, que bom uso É. da minha vida. Eu vou ser feliz com vocês, Sim. né? Isso é também um aspecto importante para a gente olhar para o sintoma, né? Porque eu estou Uhum. carregando uma história familiar que sempre causou dor em todo mundo. Não é melhor eu Uhum. resolver isso e liberar as outras gerações, as próximas Sim. gerações, né? Sim. Alguém Não aqui sei que se tem está alguma nos pergunta ouvindo, aí. tem alguma pergunta? Eu não sei se mudou alguma coisa aqui no Instagram, mas eu estou vendo umas faixas esquisitas aqui. Ai, ai, essa nossa geração querendo fazer live. Ai, meu Deus. Era tão mais fácil quando a gente se encontrava, né? Conversava pessoalmente, né? Mas olha, É a muito. vantagem de tudo isso é que hoje eu estou conversando com você. Você tá em Santo Antônio? Tô. Hoje Você tô. está em Santo Antônio do Pinhal, eu estou em Campos do Jordão. Amanhã a conversa vai ser com a Bárbara, que é de São José dos Campos. Quarta-feira vai ser com a Cecília, eu acho que agora eu não sei a ordem, que é de Manaus. Quarta ou quinta-feira. Que Aí depois delícia! tem uma. Aí tem a Nílvia, que é daqui de Campos. E no último dia Sim, é um casal de primos que é do Paraná. Então a que gente legal, né? tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor, né? E poder Sim, promover esses encontros. e eu estava me preparando para falar e vendo tanta coisa assim, né? Quanto a gente avançou no conhecimento sistêmico, né, Márcia? Quanta coisa que a gente aprendeu a olhar, né, dentro dessa visão sistêmica, entendendo que não tem ninguém sozinho, isolado, em situação nenhuma, né? A gente está sempre agindo e muito mais reagindo a todo esse sistema familiar da onde a gente se origina, né? E como é É. importante a gente ter essa compreensão para poder trabalhar, E para né? mudar, Para né? poder trabalhar. Você falou uma palavra bem importante aí, que a gente geralmente está reagindo, né? Ah, E não muito mais agindo. reagindo do que agindo. É, muito mais reagindo do que agindo, né? É, E quando a gente tem esse trabalho esse reagindo. de se observar, de se conhecer, por isso que eu gosto de dizer é, que a constelação ela é para mim um caminho de filosofia de vida, né? Porque de autoconhecimento. Assim eu Não, vou me autoconhecer
e vou deixando de reagir e começo a agir, não é? Entendendo Sim, tudo. tomando as rédeas, né, da própria vida. É, Esse médico, Stefan Hausner, aí que eu citei, ele fala de uma medicina relacional, né, uhum, que é uma medicina que você se relaciona com a sua uhum, doença e busca dentro de você o que é necessário para que você faça as modificações e encontre a cura, é, né? Porque é óbvio que é o doente que vai se curar, não existe nada externo, foi um processo interno que te deixou nessa situação, né? sim, Mesmo sim, agora, nós estamos vivendo uma pandemia, existe um vírus. O vírus está aí, ele é uma realidade, né? Ele é uma coisa uhum, nova, que a gente não tem nem medicação para isso. Algumas uhum, pessoas pegam, outras pessoas não pegam. Algumas adoecem gravemente, outras não adoecem, né? Tudo uhum, isso tem a ver com o seu metabolismo, com a sua imunidade, com a maneira como você se relaciona com o seu corpo. Eu brinco que isso. a gente, quando tem micro-ondas, a gente só sabe esquentar a comida. Não adianta É, ter aquele monte de plaquinha, não, porque daí você pode gratinar, daí não sei o quê, não sei o que lá, você não sabe. Você bota lá e aquece. É o é, máximo que as pessoas sabem fazer com o tal do micro-ondas. Imagina com o nosso corpo físico. O que que a gente conhece do nosso. Nem é do nosso corpo físico, o que que a gente conhece da gente mesmo? muito pouco, né? Né? A gente lida muito mal com o nosso corpo, com a nossa saúde física e É, mental. A gente conhece pouquíssimo. A gente é, não sabe como a gente reage na é, maioria das situações. A gente não consegue olhar para como. Às vezes você pergunta assim, estou me sentindo mal, mas o que, que é? não Não sei. sei, é um mal-estar, mas da onde? É uma dor? É uma angústia? É uma pressão? Tudo isso é olhar para si mesmo. É, Tudo é. isso é E prestar é atenção. começar a observar essa linguagem, né? Que no começo a gente falou, a linguagem da alma, que ela se dá no corpo, né? Ela se dá no sentir, né? E muitas vezes o sentir, a sensação, a gente não consegue nem colocar em palavras o que está sentindo, né? Porque foge um pouco Exato. dessa nossa percepção mental, racional. Então, às vezes, são sensações que a gente não tem nem nome para dar. E é por isso que eu digo, olha para o que ele Olha, está causando no seu redor, assim, na sua vida. é, Ah, é a coluna, mas o que que a coluna me impede de fazer? é, Ela me impede de sair à rua, ela me impede de ver pessoas, ela me força a ficar deitada, o que é. que esse sintoma me impede? Aí você começa a ter dicas da Uhum, função daquele sintoma. Para que ele está existindo na sua vida? Eu acho uhum. isso assim a melhor maneira de você começar a puxar o fio da meada dos emaranhamentos que a gente tão bem conhece nas constelações. Por que, o que, que você está me dizendo? Senta, conversa com o sintoma, fala, vem cá, meu Conversa, amigo, o põe que, ele que na você sua quer frente, né? comigo? Bota ele sentadinho Põe ali ele, na mesa, do outro lado, e põe, vamos conversar. tem, tem um tete com ele, fala, vem cá, meu amigo, o que, que você quer de mim? É? Porque você está me provocando o quê? Isso. Tem uma função. Tem uma Né? função. E é relacional, essa relação com o sintoma é importante que você estabeleça, porque ele vai te dizer do que você, o que você está fugindo de quê, né? Uhum, E qual é exatamente a função que você está tendo na minha vida, né? é, E aí você começa a fazer um caminho para dentro de você mesmo e para dentro do seu sistema familiar. É ele que te dá o alerta. Às vezes a criança adoece, né? A criança, nossos filhos adoecem para mostrar uma doença do sistema, não é assim? A criança mostra, ó, tem uma coisa errada, então ela fica doente, para que a gente olhe o nosso sistema e veja onde é que está o problema. Quantas vezes uma criança faz isso para salvar um sistema familiar? O sintoma é a mesma coisa. sim. Ele mostra para a gente
problema, uma situação que a gente precisa resolver. Seja nossa, seja do nosso sistema familiar, ele está ali com uma função. Então, olha para ele, senta, bate um papo, com coragem, que ele vai te dizer de que maneira você vai resolver essa questão. Não é curar a doença, é resolver o que a doença, qual é a função da doença, para que ela surgiu ali naquele momento. Isso eu acho que é o mais importante da gente guardar. Bate um papo com o sintoma. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Silvia. Oi, Silvia. Você está conseguindo ler aí? Peraí. A Jacinta, sou apaixonada por constelação. Ah, Jacinta, acho que eu conheci em São Bento. É isso, Jacinta? A Márcia está dizendo aqui que ela está acompanhando uma neta que está internada. Eu estou vendo, mas eu não consigo saber. Ah, dor de cabeça, já é a terceira vez esse ano. Eu participei de uma constelação. Ah, não, a Jacinta está falando que participou de uma constelação minha em São Bento. Tudo bom, Jacinta? Ah, eu preciso voltar a São Bento. Eu preciso voltar. Foi lindo, foi uma delícia mesmo. Sobre a neta, né? É legal você olhar para ela e tentar entender junto com ela qual é a função, né, dessa doença. O que ela tem, a gente não sabe exatamente, mas assim, nada é matemático, né? Porque cada história familiar é única. Cada história familiar é única. Então, assim, às vezes assim, dor de cabeça é isso, dor na garganta é isso, dor no estômago é... Não. Cada família tem um histórico. E a maneira como você vai digerir esse trauma, a maneira como você vai resolver, digamos, essas questões é muito pessoal, muito particular. Né? É bem comum a gente querer que as pessoas quererem respostas, né? Receitas, né? Então, assim, não existe uma tabela, não é? Fixa de que cada doença tem uma origem única, né? Então, os sintomas estão aí para a gente olhar para essa história familiar. Tem essas funções também, né, que cumprem na família. Quantas vezes uma pessoa é o doente da família, né? Ele tem uma função. Ele é o doente da família. Então, porque ele é o doente da família, todo mundo fica em volta dele, a mãe para de trabalhar para cuidar dele, o irmão vai fazer não sei o quê porque o outro é doente. Então, ele cumpre uma função, ele nem pode ficar sadio. Se ele ficar sadio, ele desequilibra todo o equilíbrio daquela família, fica tumultuado. Então, é muito particular. Por isso é importante. A neta está doente, vamos buscar o porquê, qual é a função, né? Para que está servindo essa doença? Isso é muito importante. Para quê, né? Tem a questão médica, está internada, tem médico, tem remédio, tem cirurgia, tem todas as funções. Mas o porquê é importante a gente encontrar para ajudar nessa cura, né? Para abrir um caminho, uma possibilidade de cura real, né? Para que não tenha necessidade de adoecer novamente. É importante a gente olhar para esse sistema. E muitas vezes os jovens e as crianças fazem isso pelos pais, né? Dizem, eu prefiro eu adoecer do que a minha mãe. Eu prefiro eu adoecer do que o meu pai. A criança faz muito isso, o jovem faz muito isso. Quando um jovem ou uma criança fica doente, a gente estranha, né? Dependendo da doença, porque é jovem, né? Deveria estar saudável. Muitas vezes ela está cumprindo uma função. Mamãe, eu faço isso por você. Papai, eu faço isso por você. Enfim, é preciso a gente olhar qual é a função dessa doença. Sim, é isso. Gostaria de saber como podemos conversar com o sintoma. Está aqui, ó, a Ana perguntando. Gostei muito da resposta, da pergunta que fiz a semana passada. Gostaria de saber como podemos conversar com o sintoma. Ana, acho que foi nessa que eu falei da família toda, das mulheres. Foi a live que você fez há uns dias atrás. Foi. Não isso, eu nem sabia. Eu estava te assistindo.
Então, conversar com o sintoma, a gente precisa primeiro precisa ter coragem, sentar e honestamente conversar com o sintoma. Qual é a função que você está cumprindo na minha vida, né? Para que você existe na minha história familiar? Aonde nós chegamos com esse sintoma? E aí reverter o processo. Eu não preciso mais desse sintoma para incluir alguém. Às vezes tem um excluído, né? Às vezes tem alguém que foi deixado lá atrás por causa deste sintoma e que a gente pode incluir, e aí não tem mais necessidade de adoecer, né? Conversar com o sintoma, Conversar, na verdade, conversar com o sintoma e ver o que ele está dizendo para a gente, ou qual é a função dele, é uma tarefa de observar em nós, né? Observar o sentir, não é? Não é uma conversa racional. É colocar ele na nossa frente e sentir o que vem dele, no corpo, o que a gente sente, quais são as sensações. E muitas vezes não é uma conversa só, né? Não, porque ele tem uma função. O importante é a gente saber que ele tem uma função e ele precisa ser respeitado. Então, conversar é entender em nós o que esse sintoma provoca. Primeiro passo. No sistema, o que ele provocou. Quando é um sintoma que vem de mãe para filha, enfim, geracional, a gente olha primeiro para nós. Por que esse sintoma cai tão bem em mim? Né? E qual é a função dele? Depois, no sistema, qual foi a função? Por que ele existiu? O que aconteceu com essas mulheres que tiveram essa doença? Elas perderam contato com o marido? Elas perderam contato com os filhos? Elas deixaram de trabalhar? O que esse sintoma provocou nessas mulheres? Tudo isso é uma investigação que tem que ser muito honesta para que a gente possa puxar esse fio da meada. E, às vezes, uma constelação com um bom profissional que vai abrir um campo para que você possa falar mesmo sobre isso numa constelação e achar, como a gente achou nessa constelação da obesidade, a gente achou lá atrás a causa, o início de tudo. Às vezes, sozinha, a gente não consegue fazer esse processo. Sim, então, a gente sim. Peraí que tem algum comentário grande aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. A minha família teve 2 suicídios, todos do lado paterno, e tem uma doença também. Ela também, uma doença... familiar. Eu e minha irmã conseguimos identificar a primeira mulher de vó, foi excluída pela minha avó. Exatamente. Quando você começa a achar os excluídos e incluir, a gente começa a liberar o sistema e a gente não tem necessidade mais de ter o sintoma, né? Exclusão, todo mundo tem. Desequilíbrio, todo mundo tem. Trauma, todo mundo tem. Para isso que a gente existe, para trabalhar com isso. Só os seres humanos têm. Se é ser humano, tem. Se for ser humano, vai ficar difícil. Vai ter que olhar para isso. E, às vezes, gente, isso é importante também. A constelação, ela existe para incluir, né? Para a gente olhar para essa família, para dar um lugar, para respeitar as leis da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio de dar e receber. Então, muitas vezes, com um pensamento sistêmico, se você tem um pensamento sistêmico, você já está constelando. Isso que a Márcia fez, botar os bonequinhos da família, é incluir. Quando você faz um exercício, uma meditação, eu tenho uma meditação que eu gosto muito de fazer, quando eu abro as minhas constelações ou quando fecho, que é assim, você se imagina num campo e diz assim, eu vou fazer uma foto de família. E aí começa a chegar de todos os lugares as pessoas para essa foto de família. E você deixa vir. Vem 1, vem 2, vem 10, vem 30, vem 40, vem 50. A família tem uma coisa que é encantadora para a gente, que é olhar no outro as nossas características.
Então você olha para aqueles rostos e você fala, eu conheço essa pessoa. Ela tem um nariz parecido com o meu, ela tem um olho parecido com o meu, ela tem um cabelo parecido com o meu. E você vai identificando na sua família, nos seus, onde é o seu lugar, você pertence àquele povo ali. Né? Uhum. Então você faz a meditação e vai imaginando, chega um primo, chega outro primo, chega um avô, chega uma tia, chega, sabe, a tia encrenqueira, o primo engraçado, vai chegando e você vai reconhecendo. E vai chegar uma porção de gente que você não conheceu, mas eles vão chegando. Se você assim se permitir, eles vão chegando. E quando tiver aquela foto enorme, aquele monte de gente, bom, agora nós vamos bater a foto. Agora tem um fotógrafo que vai fotografar toda a sua família. Aí você vê que lá no meio tem um lugarzinho que você encaixa perfeitamente. E você vai até lá, se junta aos seus e se deixa fotografar. Isso é um exercício de incluir. Incluir. Você vai incluindo. E na hora que você se encaixa, eu não conheço ninguém que não sinta um prazer enorme em se encaixar. É curador. Façam, façam. Bota uma musiquinha, vamos lá, gente, vamos fazer a foto. E vai incluindo, vai incluindo. Cada vez que você faz esse exercício, a família fica maior. Tem que ser uma foto maior. Mas você vai incluindo todo mundo. O tio que era alcoólatra e que ninguém queria saber, a tia que brigou com todo mundo e foi embora, e por aí vai. Você vai incluindo. Não precisa constelar necessariamente. Às vezes, só o exercício já é bem bacana. Já traz para a gente percepções, né? Tem alguém E falando. um suicida, se você fala, eu vejo a sua dor. Para um suicida, se você diz eu vejo a sua dor, isso é um bálsamo na ferida. Então, para os suicidas, digam eu vejo a sua dor. É só o que ele quer. Porque um suicida, ele vai ao extremo para que você veja a dor dele. Né? Ele tira a própria vida para que alguém olhe para ele e veja como ele está sofrendo. Então, é o extremo. Vai e diz, eu vejo a sua dor. Que deu, né, Márcia? Tem alguém aqui dizendo obrigada pelas lives, Dolores e Márcia, são muito esclarecedoras, adorei esse exercício. Eu também, viu? Eu vou fazer. Façam. Eu não sei se o Instagram está cortando em 1 hora, mas a gente já passou de 1 hora. A gente está. Eu já fico bem satisfeita se eu deixar esse exercício para vocês. Eu já fico, porque ele é muito curador, gente. Façam mesmo, de verdade. Fotografem com a família. Deixa chegar. É impressionante, porque você começa a ver gente de todo lado que você nunca soube que existiu. Mas, ao mesmo tempo, você olha as carinhas e diz assim, realmente, é meu parente também. Tá bom? Então é isso. Eu que agradeço, gente. Agradeço muito, Márcia. Você e essa potência produtora que eu admiro tanto. Muito legal. Eu, antes de começar a pensar na segunda jornada, né? Porque já é a segunda edição dos nossos encontros aqui. Na jornada passada, a gente falou, a Dolores falou, você tem essa coisa de juntar as pessoas. E eu fiquei pensando de onde vinha isso. E aí eu me lembrei, num dia desse, porque eu costumo dizer que quando tomo banho, eu constelo. É bem comum na hora do banho eu ter essas percepções, né? E eu me lembrei que a minha mãe fazia festas em casa maravilhosas, reunindo os amigos. Ela arrumava a casa, ela arrumava a mesa, ela fazia comida, ela tinha esse dom, né? De reunir as pessoas. Então, eu trouxe dela isso. E eu quero usá-la, não é? De uma forma... Agora, sobre esse banho aí, você vê que é o momento que a gente está mais recolhida, né? Sim, sim. É o momento que a gente está realmente com a gente mesma. E por isso que os insights começam. Então, estar com a gente mesmo é muito importante. É uma coisa que a gente não faz nunca.
Eu muito difícil. eu indico constelação e tomar banho. Boa. Eu indico, todo indico mundo tem também. que tomar banho e todo mundo tem que fazer constelação um dia, pelo menos. O banho todo dia. É o momento em que a gente está consigo. Então é ótimo, é maravilhoso. Façam isso, tomem banho. Bom, Dolores, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. É sempre uma alegria. Eu que disse hoje agradeço, eu fiz ontem um vídeo bem rápido, dizendo que cada dia nós teremos um tema diferente, teremos um convidado diferente, mas a intenção é a mesma. É poder levar para as pessoas um pouco do conhecimento sistêmico, né? E o tema é de uma riqueza que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, mas também, além de estudar, ele liberta demais. Sim. Né? Então, Sim. minha irmã querida de Brasília, aí, ó, a live está gravada? Aí é com a Márcia, né, dona Rita? Sim, terminando eu deixo ela gravada. Aí eu acho que a Dolores consegue baixar ela e gravar no seu perfil também, né? Eu não sou muito... Mas a outra que eu fiz, eu consegui. Está lá no IGTV. Então, a sua filha te ajuda. Sim, a minha Insta Coach. Márcia, querida, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Se não é o convite, eu acabo não fazendo. Então. Agora você sabe que agora que eu lembrei da live? Agora que eu lembrei da live dos bonequinhos que eu fiz, que eu queria que as pessoas vissem como é que era, lembra? A live passada? Sim! Agora qual foi? Que eu queria foi isso mesmo. Como eram os bonequinhos. É isso. Então tá bom, mas eu te agradeço, querida, porque você com esse espírito produtor aí que aglutina tanta gente faz um bem danado, porque a gente é uma alegria, Eu faço por muita alegria mesmo. E as pessoas têm a oportunidade de aprender e lidar com suas questões de uma outra maneira, né? Que a gente trilha esse caminho juntas. Obrigada. Então tem aí o contato da Dolores. Quem ainda não conhecia ela está aí. Ela atende em Santo Antônio do Pinhal, presencial e online. Você faz uma vez por mês, Dolores, as constelações? Oi? Você faz as constelações online uma vez por mês? Olha, eu mais ou menos tenho essa frequência, mas não é uma coisa fixa. Às vezes às vezes pulo mais um pouquinho, às vezes faço mais de uma. Depende, né? As pessoas procurarem. Mas ela sempre avisa pelo Instagram, é fácil de saber e de participar. E as participações são gratuitas. E a gente diz que as participações são tão terapêuticas quanto as constelações. Então, participem, porque quanto mais a gente participa, mais a gente compreende o pensamento sistêmico e mais a gente consegue interferir nas nossas dinâmicas familiares beneficamente. Então, participem, não custa nada, é só entrar lá e participar. Eu fico muito feliz de participar. Bom? E amanhã eu estou aqui de novo, às 8 horas da noite, com a Bárbara Kelly, de São José dos Campos, e ela vai falar da constelação familiar como uma filosofia de vida, como um modo de viver diferente. Vai ser lindo, vai ser lindo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Dolores, obrigada. Obrigado a todos que vieram antes de todos vocês e de todos nós, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Não é isso? Somos só um pedacinho dessa mangueira. Isso mesmo. É isso mesmo. Querido, um beijo. Um beijo, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.